Bom dia, então, para aqueles que não ouviram falar da primeira vez. Isso significa que você chegou atrasado, mas bom dia mesmo assim. Irmãos, vamos orar mais uma vez, pedir que Deus nos abençoe, nos dê a concentração necessária e o aprendizado também. Vamos orar? Deus Santo, nós agradecemos o Senhor mais uma vez pela oportunidade que temos de estar aqui e estudar um pouco do teu projeto chamado Igreja, da história dela em prol da humanidade. Abençoa-nos, Pai, por favor, por meio deste estudo. Ajude-nos a conhecer um pouco mais da história desse projeto, de como ele se desenvolveu e de como nós viemos parar aqui. Ajude-nos, Senhor, a não negligenciarmos o passado, porque o passado é rico em informações, é rico em histórias, é rico em testemunhos, é rico em exemplos de irmãos que batalharam pela fé evangélica, Senhor. Abençoe-nos por meio, então, deste estudo. Pedimos que o Senhor se agrade da nossa atenção e que, apesar de nós, e apesar de qualquer dificuldade que possamos ter, que o Senhor nos abençoe nesta manhã, Deus, por favor. É o que nós te pedimos e desde já lhe agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Hoje eu queria ver com vocês, conforme eu prometi na semana passada. Deu certo? Obrigado, viu? Vou tentar ligar aqui então. Obrigado, Roberto. Isso é 10. Alguns ataques que a igreja sofreram nos primeiros séculos da era cristã. A igreja cristã ela foi perseguida desde o seu início. Nós falamos sobre vários mártires na aula passada, várias pessoas que morreram por causa da fé evangélica, da fé cristã. Quando eu falo fé evangélica, irmãos, eu estou pensando não em ser evangélico protestante, eu estou pensando naquele texto bíblico que diz que nós devemos batalhar pela fé evangélica. Esses irmãos que lutaram por aqueles ensinamentos de Jesus, muitos deles foram perseguidos no passado. Okay? E hoje eu queria ver um pouquinho com vocês, então, sobre essas perseguições. Nós vamos começar a ver hoje. Foram muitas perseguições, não só pelo Estado romano, mas perseguições intelectuais por filósofos que ignoravam, que xingavam, que falavam que o cristianismo era uma religião de burros, que o seu Deus era um jumento, e que ofendiam a fé cristã. Então, vários tipos de perseguições o cristianismo enfrentou nos 4 primeiros séculos aí da era cristã, tá bom? Então, nós vamos ver vários destes possíveis eventos aí que aconteceram no passado. Mas hoje nós vamos nos concentrar um pouco em cima do Estado. O Império Romano, enquanto Estado, perseguiu e matou cristãos. E é isso que nós vamos ver hoje, ok? Mas para que faça sentido, é importante explicar por que os crentes eles eram perseguidos. Eu sempre erro na cor, né? Por que os cristãos eles eram perseguidos desde o seu início? Vários fatores fizeram com que o cristianismo fosse perseguido, tá bom? Um deles é um motivo religioso. Era uma religião nova. E muitas vezes coisas novas não agradam tanto. Nós estamos falando de um Estado que era politeísta. O Império Romano, ele era politeísta. O que é politeísta? É um Estado que abraça muitos deuses. Muitas divindades são as divindades oficiais. E agora surge um novo Deus na parada, chamado Cristo, Jesus, sei lá qual é o nome dele, mas surgiu aí um homenzinho lá na Galileia, e agora estão adorando esse homenzinho. Isso incomoda, ok? Então, os cristãos, irmãos, eles eram chamados de ateístas. Por que isso? Porque eles não criam naquela multidão de deuses que o Império Romano cria. Eles criam em um Deus que você nem vê. Se você não vê Deus, esse Deus não existe. Se não tem uma estátua ali na sua igreja, esse Deus não existe. Então vocês são ateus. Vocês não creem em Deus de verdade. Por quê? Porque para o Império Romano, e até para o mundo conhecido de então, a divindade é algo que eu vejo. Eu vejo uma estatuazinha lá, então eu adoro essa estátua. Eu tenho uma estátua de Apolo, ao mesmo tempo que eu tenho uma estátua de Zeus, ao mesmo tempo que eu tenho uma estátua de Diana, ao mesmo tempo que eu sei onde fica o templo de Júpiter. E agora esses cristãos estão adorando um Deus que não tem imagem.
Então esse Deus não existe. Logo, os cristãos eles eram chamados de ateus, porque eles não criam em Deus de verdade. Eles criam em alguém que nem existia e que não tinha nem imagem para ser adorada. Isso, irmãos, pode parecer besta na sua mente, nossa, que coisa besta. Mas naquela época, 1900 anos atrás, os cristãos eles eram condenados por serem ateus. Olha, vocês não creem em Deus de verdade, porque os deuses são esses. Lá em Roma existe até hoje o Panteão. O Panteão era um local onde todos os deuses eram adorados de uma vez. Era como se fosse uma grande igreja em adoração a todos os deuses do império. E você tinha alguma referência, algum totem, alguma imagenzinha de todos os deuses do império. E agora esse novo Deus que surgiu não tem imagem. Esse novo Deus que surgiu, ele é um homem e ele diz que a adoração ela tem que ser feita em espírito, de coração. Não tem nada que eu possa fazer fisicamente. Não adianta acender uma vela para ninguém ali. Não tem nenhuma contribuição que eu possa dar. Então significa o quê? Que não tem Deus. Isso é ateísmo. Eles eram condenados por não crerem em Deus. Que Deus? Que Deus? Nos deuses reconhecidos pelo Império Romano. Ok? Então, logo no seu início, nos primeiros séculos, os cristãos eles eram considerados ateus. Sabe qual que era uma das acusações contra os cristãos? Eles oravam de olhos fechados. Essa era uma das acusações do Estado contra eles. Vocês oram de olhos fechados. Isso está errado. O Estado romano dizia isso. Por que vocês oram de olhos fechados? E eles diziam, porque o nosso Deus não é visto pelas vistas, ele é visto pela fé. E isso não fazia sentido na cabeça do Império Romano. Eu tenho que olhar para a estátua a quem eu adoro. Como é que vocês fecham os olhos? Isso é um absurdo. Irmãos, pode parecer besteira o que eu estou dizendo, mas crentes morreram por causa disso. Porque oravam de olhos fechados. Porque não criam em uma divindade que era vista com os olhos. Uma outra questão. Eles eram, em relação à religião, acusados de incestos. Não dá para você ler lá, mas está escrito incesto. Por quê? Porque eles se chamavam de irmãos. E dali a pouco um irmão casava com uma irmã. Mas não de sangue, na fé. Só que na cabeça do império, eles não queriam saber se era irmão de sangue ou não. Chamavam de irmão, então casando, que absurdo é esse? Que baixaria é essa? Detalhe, no Império Romano daquela época, existiam templos onde você adoravam deuses, e a adoração, ela era promovida por meio de cultos, por meio de orgia. Você ia lá e você tinha relação sexual com um profeta ou com uma profetisa. Era assim que você adorava. Olha que loucura. Só que quando os cristãos se casavam entre irmãos, na fé, mas irmãos, o Estado fala, não, isso é uma baixaria. Onde já se viu um irmão casar com outra irmã? Isso é incesto. Os cristãos devem ser condenados por isso. Isso era questão religiosa. Os cristãos também eram acusados de canibalismo. Por quê? Porque na ceia, eles comiam o pão e bebiam o cálice contendo o sangue do seu mestre. Só que como o seu mestre já tinha morrido há muito tempo, então se dizia entre o povo que os cristãos matavam crianças, porque crianças eram puras, e eles matavam crianças para comer a carne delas e beber o sangue delas. Os cristãos eles eram acusados disso. Agora, um dos fatores que levou a tudo isso é que os cultos dos cristãos eles eram fechados. O culto naquela época não era igual agora, com a porta está aberta, qualquer um pode entrar. Não era assim. A pessoa ela só podia participar do culto depois que ela passasse pela classe de novos, depois que ela se batizasse, depois que ela entendesse a fé. Aí ela poderia participar de um culto. Então, o cara que não era cristão, ele não entrava no culto, ele era proibido mesmo, porque ele nem sabia onde ia acontecer o culto. O culto acontecia em algum local escondido, para ninguém que não fosse cristão entrar. E isso dava margem para alguém falar o que quisesse. Eles casam entre irmãos, eles matam crianças para comer a carne delas, beber o sangue delas. E uma outra questão, eles eram também chamados de hipócritas, porque eles condenavam as orgias que aconteciam nos templos dos deuses da época, mas, segundo o império da época, o culto do cristão era praticado por meio de orgia, igual eles faziam. Por quê? Porque naquela época, há 1900 anos atrás, os crentes chamavam o culto de festa do amor. O culto era chamado de festa do amor. Quando você convida alguém para vir na igreja,
no culto de domingo à noite, como que você fala para ela? Vamos ao culto o quê? Que nome que você dá? Você dá algum nome? Alguns chamam de culto vespertino, outros chamam culto de adoração, culto de celebração. Naquela época eles chamavam de festa do amor. Vamos para a festa do amor. Por quê? Porque eles iam comemorar o amor de Deus derramado em Cristo Jesus. Então, isso dava margem para quê? A festa do amor, o que eles vão fazer lá? Eu não posso entrar. Esses caras são hipócritas, eles esconderam as nossas orgias aqui, mas eles fazem igual lá. Então, tudo isso, irmãos, era motivo para os crentes serem perseguidos. Ateísmo, incesto, canibalismo e orgias. Essas eram as causas religiosas das perseguições contra os cristãos. Mas havia também causas políticas. Como eu disse, o culto ele acontecia num local que ninguém sabia, porque ele era feito apenas para aqueles que de fato eram cristãos. Então havia uma questão muito rigorosa para a aceitação de alguém entrar lá dentro. Não era qualquer um que podia entrar, porque esse negócio não é brincadeira. Nós não estamos brincando de adorar o nosso Deus. Então, uma vez que o culto acontecia em locais secretos, que ninguém sabia onde era, e muitos desses locais secretos, muitas dessas reuniões que aconteciam em locais escondidos, como cemitérios, florestas, muitas dessas reuniões começaram a acontecer de modo secreto por causa da própria perseguição. Porque o Estado começa a matar a crente, então agora a gente se esconde para adorar também. Então, uma vez que os cultos aconteciam em locais que as pessoas muitas vezes não sabiam onde ia ser, e uma vez que só podia entrar quem de fato já tivesse passado por uma classe, por um grupo, por um discipulado, nós chamamos assim, por uma catequese, quem já tivesse entendido os elementos da fé, quem já tivesse de fato se batizado, só podia entrar estes. Uma vez que era assim o culto, então eles estavam dizendo e alegando que o cristianismo era uma sociedade secreta. E sociedade secreta era ilegal naquela época. Logo, os cristãos também podiam ser perseguidos por isso. Eles são um grupo secreto. E sociedade secreta é proibida no Império Romano. Vamos achá-los e vamos prendê-los e vamos matá-los. Mas, de novo, eles não faziam o culto de modo secreto porque eles não queriam atrair pessoas. Eles faziam o culto em locais secretos, em primeiro lugar, porque eles entendiam a seriedade do culto. Em segundo lugar, porque eles tinham medo de morrer. Se eles fizessem um culto aberto, o império podia entrar a qualquer momento e matar as pessoas lá dentro. Então eles se escondiam, ok? E logo, uma outra questão política que vai surgir, não no primeiro século, mas ali no segundo e terceiro século, é que os cristãos, eles não juravam lealdade a César. Eles juravam lealdade a Cristo. E isso era uma questão política. Como assim? Todo mundo que vivia dentro do império era obrigado a jurar lealdade a César. Quem era César? César era o imperador. Então todo mundo que vivia no império tinha que dizer: eu me submeto a César, eu sou leal a ele até a morte. E os cristãos diziam: nós não somos leais até a morte, a ele até a morte. Nós somos leais a Cristo até a morte. E isso gera um problema político dentro do império. Porque agora você tem um monte de rebelde dentro do império, que não querem se submeter à liderança do imperador. De novo, irmãos, não estou dizendo aqui que os cristãos não pagavam impostos, não estou dizendo aqui que os cristãos não se submetiam às regras. Os cristãos não aceitavam adorar a César. Isso era diferente. Eles se submetiam às regras, eles pagavam seus impostos. O que eles diziam é: eu não juro lealdade a ele, eu juro lealdade a Cristo. E isso vai trazer então várias consequências, muitas perseguições contra os cristãos. Mas tinha também alguns fatores sociais. Droga, eu preciso lembrar, não dá para ser nada claro aqui. Os cristãos, irmãos, naquela época, no início do cristianismo, eles se recusavam a participar de festas pagãs, festas promovidas pelo império, pelo Estado. Sabe aquelas quermesses que acontecem em todo lugar do mundo? Eles se recusavam a participar, porque para eles aquela festa ela tinha conotação religiosa. E aquilo, então, começa a atrair um olhar ruim da sociedade. Poxa, esses cristãos são chatos pra caramba. Eles não querem nem ir na festa com a gente. São muito chatos. Quando tinha algum teatro, e, gente, o Império Romano ele ficou muito famoso, muito conhecido também pelas suas obras. E eles gostavam de teatro, eles gostavam de encenações. Os cristãos não iam mais. Porque muitas dessas encenações, ou elas visavam a adoração a César, ou elas tinham conteúdos sexuais explícitos em público.
E os cristãos se recusavam a ir. E agora eles começam a ser os chatos. Poxa vida, os cristãos não querem nem participar mais com a gente das festas do Estado. Eles são chatos. Além deles serem ateus, além deles serem canibais, além deles praticarem incesto, além deles praticarem urgia e serem hipócritas, além deles não jurarem lealdade a César, eles ainda são chatos. Eles não querem ir na festa com a gente. Irmãos, isso vai gerando uma antipatia contra os cristãos, ok? E os cristãos, eles passam a viver um estilo de vida puro e simples. Adultério, irmãos, naquela época era uma coisa assim, sossegada, igual comprar pão na esquina, entendeu? Esse era o Império Romano na época. E o cristão, por entender que isso era pecado, ele para de fazer isso. Ele para. Não sei se você já reparou nas cartas pastorais, quantas vezes os apóstolos Paulo, Pedro, eles batem nessa tecla. Olha, vocês viviam imoralidade sexual, adultérios no passado, agora vocês não vivem mais. Eles batem nessa tecla. E agora os cristãos, eles começam a parar de adulterar. Eles começam a parar de praticar coisas erradas. Eles começam a parar de jogar. Você acha que só existe Las Vegas hoje? Sempre existiu jogos de aposta, sempre existiram. E os cristãos, eles param de praticar essas coisas. Poxa, esses cristãos são chatos, gente. Ô, raça chata. Eles nem adulteram mais, que coisa chata. Eles são tolos, vão acabar com essa raça. E tem também algumas questões econômicas, lógico. Sempre tem dinheiro envolvido na parada. Por que os crentes eram perseguidos? Por questão financeira também. Primeiro, irmãos, nos 4 primeiros séculos da era cristã, a queda da venda de ídolos caiu quase que pela metade. Então o cara que vivia lá, fazendo santinho para vender, o produto dele caiu à venda. E agora o imposto dele diminuiu também. O império não gosta disso. Existia naquela época algo que não tem hoje. Mas naquela época existia as chamadas videntes. Pessoas que você pagava para ela e ela via o seu futuro. Naquela época existia isso. Hoje não sei que não tem mais. Estou brincando, né, irmão? Estou sendo irônico, né? Não tem nada novo, gente. Isso já existia naquela época. Eles pagavam para pessoas verem o seu futuro. Olha que absurdo. Naquela época acontecia isso. Até no meio evangélico já tem isso hoje em dia, né? Bom, seguindo aqui. E a queda da procura por videntes também aumentou drasticamente. Ninguém mais queria saber das videntes, porque agora eu já sei o futuro. O futuro foi revelado num livro, o livro dos cristãos. Para que eu vou ficar procurando videntes, se eu já sei o que vai acontecer no futuro? Irmãos, a Bíblia fala sobre isso. Atos. Agora apareceu. Capítulo 19, versículo 19, diz lá: grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculando o valor total, este chegou a 50 mil denários, 50 mil dias de trabalho. A gente está falando de uma cidade aqui. Está falando de uma cidade. Quando o povo se converte, em Éfeso, as pessoas reúnem seus livros de ocultismo e elas queimam seus livros de ocultismo. Nós estamos falando aqui de coisas de 2000 anos atrás, que já existia livros de autoajuda, livros de misticismo revelando o futuro. Pessoas que pegavam bola de cristal e falavam o que ia acontecer amanhã. Trabalho para trazer o amor de volta em 3 dias. Todas essas coisas já tinha naquela época. E agora, porque o povo estava se convertendo, eles estavam parando de procurar isso. Que coisa engraçada, né? Os nossos dias. O povo se converte e agora vai procurar isso nas igrejas, né? Isso é triste, né? Mas naquela época o povo se convertia e abria mão dessas coisas místicas. Por tudo isso, então, irmãos, os cristãos eles foram perseguidos, tá bom? Eles foram perseguidos pelo Estado. Eles foram perseguidos por intelectuais que diziam que eles eram ignorantes, burros. Eles foram perseguidos pelo Império Romano e pelos imperadores. Por vários desses fatores. Não estou dizendo que todas as perseguições contra os cristãos tinham todas essas questões aqui junto. Em algum momento, eles foram perseguidos por praticar canibalismo. E porque o culto deles era secreto. Em outros momentos, eles foram perseguidos por causa da venda de imagens. Por causa da baixa procura das místicas. Em outros momentos, eles foram perseguidos pelo simples fato de não jurar lealdade a César. Mas estes foram os motivos que levaram os cristãos a serem perseguidos, ok?
Pois bem, então, o que eu quero ver com vocês agora são as perseguições que aconteceram nos 4 primeiros séculos da era cristã. A gente vai ver rapidinho tudo o que aconteceu em 300 e poucos anos acerca das perseguições contra os cristãos, tá bom? No século I, quando nós falamos do século I, nós estamos falando do ano 1 até o ano 100. Naquele mesmo ano em que Jesus desenvolve o seu ministério, morre na cruz, ressuscita, sobe aos céus, nesse mesmo ano, nesse mesmo século, onde os apóstolos estão pregando, onde o Novo Testamento está sendo escrito, neste mesmo século a igreja ela já começa a sofrer perseguições. O primeiro que vai perseguir os cristãos é o imperador Cláudio, no ano 51. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 18. Atos capítulo 18, por gentileza. Atos 18, versículo 1, diz assim. Acharam? Atos 18, 1. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália, com Priscila, sua mulher. Pois Cláudio, quem é Cláudio? O imperador, havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo então foi vê-los, foi visitá-los. Irmãos, a Bíblia fala dessa primeira perseguição aqui contra os judeus e cristãos que aconteceu na cidade de Roma. No ano 51, Paulo estava vivo ainda, Pedro estava vivo ainda, mas os cristãos eles já sofrem o seu primeiro golpe, o primeiro baque, a primeira perseguição em uma cidade, que era a capital do império, a cidade de Roma. Agora preste atenção, o texto bíblico não diz por que eles foram expulsos de Roma. O texto que você leu não diz por que eles foram expulsos por Cláudio da cidade de Roma. Mas o historiador do império da época, ele registra o motivo pelo qual eles foram expulsos de Roma. Deixa eu passar aqui para vocês. Eu tinha um versículo ali, mas eu queria que você abrisse sua Bíblia um pouco, para você acordar. Suetônio, ele era o historiador do império da época. Ele nasceu e foi contemporâneo desse Cláudio, de outros imperadores. Olha o que ele escreve. Como os judeus, por causa de Crestos, estivessem constantemente provocando distúrbios, ele, Cláudio, os expulsou de Roma. Até aqui, irmãos, quando a gente fala de judeu, ele está falando dos cristãos que eram judeus. Porque o império só vai entender que há diferença entre cristão e judeu a partir do 2º século. No 1º século, quem que eram os cristãos? Os cristãos eram os judeus. Os judeus que estavam entendendo a sua fé de modo diferente. Ele está falando aqui de pessoas que eram judeus, mas eles já haviam se convertido ao cristianismo. Que naquela época ainda era reconhecido como o cristianismo. O que é o cristianismo? O cristianismo é alguma coisa dentro do judaísmo. Só no século II é que o império vai ver, não, peraí. Tem diferença, judaísmo é uma coisa, cristianismo é outra coisa. Até então, judeu e cristão era tudo a mesma coisa. Estava tudo dentro do mesmo balaio, tá bom? Pois bem, o que ele está dizendo aqui, o historiador? Ele escreve isso num livro que chama Vidas dos Césares. Ele registra, ele faz uma biografia dos 12 Césares, de 12 imperadores, obrigado, que se chamavam Césares. Obrigado, Patrícia. Dá mais uma aí. Obrigado, Deus te abençoe. 2. Tadinho, deixa ela no vácuo. Perdão, Patrícia. Pois bem, ele vai fazer um levantamento da vida desses 12 Césares. E neste livro, quando ele vai falar de Cláudio, ele diz isso, que Cláudio, por causa dos judeus que estavam causando tumulto em Roma, em nome de um tal de Crestos, e aqui ele está escrevendo em latim, Crestos, se fosse traduzido para o grego de até então, seria Christus, e ele não vai explicar quem é esse Crestos, dando a entender que todo mundo sabia quem era esse Crestos. Logo, esse Crestos é Cristo, ninguém tem dúvida disso. E ele vai dizer o quê? Que por causa de Cristo, os judeus estavam causando tumulto em Roma. O que eles estavam fazendo em Roma por causa de Cristo? Eles estavam pegando em arma? Eles estavam matando pessoas? Os judeus não fizeram isso.
Eles simplesmente começaram a pregar esse tal de Cristo. E pregar a Cristo significa o quê? Eu juro lealdade e eu juro a minha vida tão somente para Ele. E agora eu começo a me rebelar contra o imperador. Eu não vou adorar o imperador, eu adoro Cristo. E isso, irmãos, é motivo de tumulto na cidade de Roma, então. Ok? Essa foi a primeira perseguição contra os judeus. Mas ele não mata ninguém, ele só expulsa todo mundo da cidade. Ó, quem for judeu, quem seguir esse tal de Cristo, some daqui. Não more mais aqui. O fato é que depois dele, vem um outro imperador, que é um dos mais conhecidos de todos, que é Nero. Nero, ele vai realmente causar a primeira grande perseguição aos cristãos. Por quê? Porque no ano 64, a cidade de Roma ela pega fogo. Um grande incêndio acontece ali em Roma. A cidade de Roma naquela época, ela tinha 14 bairros, ela era dividida em 14 bairros. 10 bairros pegam fogo e ficam uma semana inteira em chamas. A cidade fica uma semana inteira em chamas. Ela é totalmente destruída. Só 4 bairros sobrevivem. O problema é que as pessoas de então, as pessoas que viviam em Roma, elas começam a dizer, olha, foi Nero que tacou fogo, foi o imperador. E Nero vivia em Roma, porque a capital do império era Roma. Foi aquele louco, porque Nero, irmãos, ele era detestado dentro do império. Ninguém gostava dele, ele era louco. Foi Nero que tacou fogo. O que ele quer? Ele quer destruir a cidade e construir uma cidade para homenageá-lo. Ele quer fazer monumentos e estátuas para homenageá-lo. Então ele vai lá e do jeito que ele é sádico, do jeito que ele é louco, ele tacou fogo na cidade. Não dá para saber se foi Nero ou se não foi. Alguns vão dizer que o incêndio ele foi acidental. Mas as pessoas elas começam a divulgar. Nero tacou fogo em Roma. E eles já estavam querendo a cabeça dele. O que ele vai fazer então? Ele vai achar um bode expiatório. Não pode ser eu. As pessoas estão falando mal de mim. Eu, como imperador, não posso matar uma cidade inteira. É difícil. O que ele vai pensar? Ele vai ter uma sacada genial. 10 bairros da cidade pegaram fogo, 4 não. Destes 4 que não pegaram fogo, 2 deles eram habitados pelos cristãos, por judeus cristãos. Então o que ele vai pensar? E o que ele vai dizer? Foram os judeus. Por quê? Porque o bairro deles não pegou fogo. Os 2 bairros onde eles moram não pegaram fogo. Nenhum judeu, nenhum cristão perdeu sua casa. A culpa é deles. Eles estão orando para o Deus deles destruir a cidade de Roma. E então, ele vai começar a perseguir os cristãos. E aí você também pode agradecer um outro historiador do império que vai registrar isso para nós. Tácito. Tácito não era cristão. Pelo contrário, ele odiava os cristãos. E ele vai com muito orgulho dizer o que Nero fez. Olha só. Apesar de todos os esforços humanos, da liberdade do imperador e dos sacrifícios aos deuses, nada bastava para apartar as suspeitas, nem para destruir a crença que o fogo havia sido ordenado por Nero. Ele está dizendo, olha, passou um tempão do incêndio e as pessoas continuavam acusando Nero. Apesar de a gente ter sacrificado aos nossos deuses, nada mudou o ânimo do povo. Portanto, para destruir esse rumor, Nero fez parecer como culpados os cristãos. Irmãos, quem está dizendo isso aqui é um cara que convivia com Nero, que foi historiador do império, que escreveu e registrou as histórias dos imperadores. Na verdade, ele escreveu 50 anos depois desse fato. Mas ele vai registrar histórias dos imperadores. E o rumor entre os imperadores era muito claro. Nero fez parecer que a culpa fosse dos cristãos, de todo o incêndio. O que Nero vai fazer então? Ele vai dizer, ele vai registrar o que Nero faz. Além de matá-los, então, os cristãos, Nero fez-los servir de diversão para o público. Vestiu-os em pele de animais, para que os cachorros os matassem a dentadas. Outros foram crucificados, e a outros acendeu-lhes fogo ao cair da noite, para que a iluminassem. Nero fez que se abrissem seus jardins para esta exibição. E no circo ele mesmo ofereceu um espetáculo, pois se misturava com as multidões disfarçado de condutor de carruagem, ou dava voltas em sua carruagem. Que circo é esse que ele está falando aqui? É um circo que estava sendo construído, que não havia acabado de ser construído, mas estava sendo construído, chamado, que nós conhecemos hoje como Coliseu, na cidade de Roma. Esse era o circo. Pois bem, olha o que Tácito vai falar. Tudo isso fez com que despertasse a misericórdia do povo. Olha aqui o tiro no pé que Nero deu. Nero começou a matar os cristãos, perseguiu eles, torturou, fez com que cachorro comessem cristãos, crucificou cristãos, pendurou eles em árvores, em postes,
tacou fogo para que eles iluminassem a noite, começou a levar eles para o circo, para brincar de matar eles em público. Tudo isso no começo era legal. O povo gostava disso no início, só que com o tempo, o próprio povo foi começando a falar, peraí, cara, tem limite, passou do limite isso. O próprio povo começou a ter misericórdia dos cristãos. Cara, ele está exagerando, ele está exagerando, passou do limite já. Tudo isso fez com que despertasse a misericórdia do povo, mesmo contra essas pessoas. Olha aqui que está dizendo. Mesmo contra essas pessoas que de fato mereciam castigos. Olha como ele odiava os cristãos. Esse que está escrevendo, ele odiava os cristãos. Eles mereciam ser castigados, só que o povo ficou com dó. É isso que ele está dizendo. Pois havia-se que eles não eram destruídos para o bem público, mas para satisfazer a crueldade de uma pessoa. Quem era essa pessoa? Nero, o imperador. Ok? Então Nero, irmãos, ele vai matar várias pessoas. E nessa perseguição, durante esse período aí de 64, é que duas pessoas muito importantes para a igreja de então vão morrer. Uma delas é Paulo e outra delas é Pedro. É neste período de perseguição contra os cristãos que os dois vão morrer na cidade de Roma, tá bom? Na qual ambos estavam. Ainda no primeiro século, irmãos, um outro imperador chamado Domiciano, ele vai começar a perseguir os cristãos agora em todo o império. Nero perseguiu os cristãos na cidade de Roma. Só em uma cidade. Ele matou e torturou vários cristãos. Agora o negócio começa a se espalhar. Por quê? Porque uma vez que Nero já matou um monte de rebeldes, eu vou matar também. Eles não estão querendo se curvar a mim, eu vou matar eles também. Então, é nesse momento aqui, com Domiciano, é que João, por exemplo, ele vai ser exilado lá em Patmos, numa ilha lá da Grécia. Depois ele vai voltar para Éfeso, onde ele vai morrer. Mas ele vai ser perseguido, João, e vai ser preso em Patmos. Vão tentar matá-lo lá e não vão conseguir. O fato é que Domiciano, ele queria ser adorado em todo o império, e os cristãos de todo o império falaram, não, a gente não vai te adorar. E agora aquela perseguição que tinha começado com Nero em uma cidade, de matar cristão, se espalha por todo o império com Domiciano. Quem não se curvar a mim morre. Começa então essa política de extermínio dos cristãos. E quem vai morrer nesse período aqui é uma outra pessoa, que nós falamos dele na semana passada, é o Clemente de Roma, que é aquele homem que foi bispo na cidade de Roma depois de Pedro, um dos discípulos de Pedro, que foi muito importante para a história da cidade de Roma. Domiciano vai mandar matá-lo. Vem então o século II. Quando nós falamos, sim, Cida. Sim, nós vimos na semana passada que até, por exemplo, o final do século III e IV, havia aproximadamente 3 milhões de cristãos, no império de 60 milhões de pessoas. Então, quase 4, 5% da população. Era um número expressivo já de pessoas seguidores do cristianismo, tá? Não todos esses morreram, irmãos, não todos esses morreram, mas muitos morreram, tá bom? Um imperador, em um dia, matou 6 mil pessoas. Então, muitas pessoas morriam, tá? Mas não milhões, não milhões. Pois bem, quando nós falamos do século II, irmãos, não estou falando do ano 200, eu estou falando do ano 101 até o ano 200, tá bom? Vamos lá. Vida que segue e morte que vem também para os cristãos. Trajano foi outro imperador que perseguiu os cristãos. Ele pegava, e ele vai copiar um dos seus vassalos, chamado Plínio, o moço. Plínio, ele era governador de uma região debaixo de Trajano. O que Plínio vai fazer? Ele escreve uma carta para Trajano dizendo, eu estou dando um fim aqui como que ele fala? Dos importunos? A palavra é inoportunos ou importunos? Eu esqueci. Inoportunos, eu estou dando um fim nos inoportunos. Naqueles que não querem jurar lealdade a você. Sabe o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo é o seguinte, Trajano. Toda vez que alguém denuncia um cristão, eu chamo ele para depor. E eu pergunto para ele, você é cristão? Se ele diz, sim, eu sou, então eu mato. Se ele fala, não, eu não sou, eu libero. Olha o que Trajano vai fazer. Legal essa ideia. Vamos implantar isso em todo o império. Então agora vira lei. Se você denuncia alguém, essa pessoa ela tem que ir até o tribunal da cidade e prestar contas. É assim que muitos discípulos vão morrer.
E aí Trajano vai dizer o seguinte, olha, eu só não quero que você gaste dinheiro do Estado perseguindo cristãos. Espera alguém acusar. Então, por exemplo, deixa eu pensar em alguém que eu não gosto aqui. Brincadeira, brincadeira. Tá bom, a Sueli Gelli. Eu não gosto da Sueli Gelli porque ela me chamou de velho. O que eu faço? Eu vou até o tribunal da minha cidade e digo, Sueli Gelli é cristã. Sabe o que eles fazem? Eles chamam a Sueli Gelli, falam, Sueli Gelli, você é cristã? E ela tem duas oportunidades, duas possibilidades. Ou ela diz sim, eu sou e morre, ou ela diz não, eu não sou. O problema é que isso começa a virar moda. E às vezes a Sueli nem era cristã, mas eu não gostava dela e falava, ela é cristã, pega ela lá. Isso começa a dar um tumulto no império, começa a ficar chato. Eu briguei com fulano, briguei com a minha esposa é cristã, pega ela lá em casa. O cara queria se livrar da mulher ou do marido, meu marido é crente, pega ele lá em casa. Isso começa a ficar chato, começa a ficar cansativo. Depois eles vão mudar a regra, vão piorar. Mas isso, irmãos, durante 20 anos essa é a política. Se eu não gosto de você, se eu denuncio você, você tem que prestar contas perante o tribunal. Isso traz um primeiro grande problema para a igreja. Primeiro grande problema da igreja. Porque muitos cristãos, de fato cristãos, quando eles se estavam perante o tribunal, eles viravam e diziam, com medo de morrer, não, eu não sou cristão. Mas eles eram cristãos, eles diziam, não, eu não sou cristão. E aí eles eram liberados. E o que acontecia então? Eles queriam voltar para a igreja. Mas como é que você voltou para a igreja? Você não foi lá para o tribunal? Fui, o que você falou lá? Era para você estar morto. O que você falou lá? Veja bem, eu fiquei com medo de morrer e falei que não era. Então também aqui você não entra mais. Aqui você não entra mais. Se você negou ele, se você se envergonhou dele, nós nos envergonhamos de você, aqui você não entra mais. Isso traz o primeiro grande problema para a igreja, porque alguns bispos dizem, nós temos que perdoá-los. E outros diziam, não há perdão para isso que eles fizeram. Isso aí vai dividir muito a igreja, mas nós vamos falar isso depois. Não façam perguntas sobre esse assunto agora. Nós vamos falar isso em outro dia, tá bom? Pois bem, então se o cristão fosse denunciado, ele tinha que prestar contas. Um dos que vão morrer nesse momento é o Inácio lá de Antioquia, bispo de Antioquia. Nós falamos dele semana passada também. Ele vai ser chamado para depor. Vem depor, negão. Sua vez chegou. E ele vai falar o quê? Sim, eu sou, com muito orgulho. Me mata agora que eu não vejo a hora de morrer. Nós lemos a carta que ele escreveu na semana passada. Outro imperador do século II que vai perseguir os cristãos é Marco Aurélio. Marco Aurélio, irmãos, ele é muito famoso por ele ter sido filósofo também. Ao mesmo tempo que ele era imperador, ele era filósofo. Só que ele vai perseguir os cristãos do mesmo jeito. Ele não vai deixar de matar crentes só porque ele era um intelectual. Pelo contrário, ele dava prazer nele matar cristãos. O que acontece? Durante o reinado de Marco Aurélio, uma série de pragas assolaram o Império Romano. Epidemias, doenças, até inundações. E o que ele vai dizer então? De quem que é a culpa? A culpa é dos ateus. Abaixa os ateus. Vamos matar os ateus. E ele começa a perseguir os cristãos também, tá? Algumas pessoas que morrem debaixo dessa perseguição, uma delas é Justino de Roma. Nós ainda vamos falar dele. Lembra que eu disse para vocês no início da aula que o Estado romano, ele perseguiu os cristãos. Mas muitos intelectuais, muitos filósofos também perseguiram o cristianismo, mostrando que o cristianismo era incoerente, que era uma religião de burros. Justino de Roma foi um apologista. Ele defendeu o cristianismo por meio de escritos, dizendo, isso que você está acusando o cristianismo, isso não tem fundamento. Ele vai mostrar a razão do cristianismo, ele vai defender de modo intelectual o cristianismo. E ele vai morrer também, tá bom? Outra pessoa que vai morrer nessa perseguição é uma mártir chamada Blandina. Várias pessoas morrem, mas a história dela fica muito famosa, porque ela morre lá em Lyon, na França. Tem até um monumento em homenagem a ela e vários que morreram com ela, porque ela era uma das irmãs de uma igreja em Lyon, na França, e lá houve também essa política, chama para depor. Ela foi uma das que disse, sim, eu sou cristã, e ela então vai ser torturada durante dias, e ela não morre, a mulher não morre, ela teme não morrer. Ela é lançada para um boi, o boi judia dela, ela não morre. Os caras espancam ela, 3 soldados bateram nela e ela não morre. Os soldados ficaram com pena dela, chegaram uma hora que eles disseram, eu não vou mais bater nela. Eu morro com ela, mas eu não bato mais nela. E então eles mandaram arrancar a cabeça dela fora, porque não dava mais jeito, ela não morria de jeito nenhum, essa mulher. E o interessante é que eles dizem que o tempo todo ela ficava orando e intercedendo por aqueles que estavam batendo nela. Senhor, tem misericórdia deles, Senhor, perdoa eles, Senhor, abençoa os meus irmãos. Senhor, cuida da minha família na fé.
Então essas histórias, irmãos, elas são muito marcantes. Muitas delas estão registradas num livro chamado Livro dos Mártires, tá? Tem vários documentos lá, várias histórias lá, mas a Igreja Católica também preservou várias cartas que diziam e registravam alguns desses acontecimentos, tá bom? Vem então o século III, então partindo aí para o fim. No século III, o imperador Sétimo Severo, daí o nome, o cara realmente era mau, Sétimo Severo, ele vai decretar, agora não apenas a perseguição, mas ele vai decretar a proibição. É a primeira vez que o imperador diz, é proibido se tornar judeu, é proibido se tornar cristão. Se alguém se converter para essa praga, a gente mata. Porque eles não estavam dando mais conta de exterminar os cristãos. Então, uma vez que matando, mesmo assim o negócio continuava crescendo, então agora eu proíbo você de se converter. Se você se converter a essa religião, você é condenado à morte. É a primeira vez então, que de fato, se alguém dissesse sim, eu me converto, ele estava dizendo sim, eu sei que eu vou morrer. E nós estamos aqui no ano 202, 206. Entre 202 e 206 foi o período do reinado dele sobre o Império Romano, tá bom? Ele vai matar muita gente, irmãos, no norte da África. Naquela época, o norte da África, que hoje é totalmente tomado pelo islamismo, naquela época o norte da África era uma potência do cristianismo. A maioria dos teólogos vieram de lá. As igrejas mais fortes estavam ali. E ele vai então dizimar, vai matar milhares de cristãos ali, ok? Uma das pessoas que vão morrer nesse período é Irineu, bispo de Lyon, um dos maiores teólogos do passado. Defendeu a igreja também de várias heresias. Outras pessoas que vão morrer, e que a história ficou muito famosa, por exemplo, essas duas irmãs aí, Perpétua e Felicidade. Felicidade, ela era escrava de Perpétua. Ela se converte nesse momento em que Sétimo Severo havia dito, se alguém se converter, morre. E ela se converte nesse período. E quando ela se converte, ela está grávida. Alguém vai lá e acusa, a Perpétua e a escrava dela são crentes. Então elas são levadas para depor em Cartago. Hoje, Cartago é Tunísia, no norte da África. Lá em Cartago, elas são levadas para depor. E elas são presas. Por quê? Porque a Felicidade estava grávida. E aí eles foram muito bons com ela, esperaram ela dar a luz para depois matar as duas, então. E depois que ela deu a luz, aí mataram as duas. Isso foi uma coisa boa, pelo menos que eles fizeram, né? Não mataram a criança junto. Mas a história delas também é registrada e mostra como foi o processo todo de martírio delas. Pessoas que eram normais, não só pessoas que ficaram famosas por serem bispos, não só pastores e líderes, mas irmãos, pessoas crentes. Todo e qualquer tipo, de qualquer pele, de qualquer raça, de qualquer cor, de qualquer classe social. Perpétua era rica, Felicidade era escrava dela, e ambas morreram. Pois bem, depois deles vem um outro imperador chamado Valeriano II. Esse Valeriano II, ele vai confiscar agora os bens dos cristãos. Por quê? Porque uma vez que até então não era proibido ser crente, não era proibido ser cristão, só era errado. Mas não era por lei proibido, era errado. Mas por lei não tinha nenhuma lei dizendo não pode. Então o que os cristãos começaram a fazer? Nós estamos falando aí de 200, 150 anos que já existe o cristianismo. Irmão, essa igreja aqui tem 80. Em 150 anos, algumas igrejas foram construídas. Em algumas cidades mais afastadas. Algumas capelas foram construídas. Ele vai ordenar o quê? Destruam todas as capelas cristãs do império. Derrubem, e isso foi feito. E queimem todas as cópias das escrituras. É por isso que muitas cópias que nós temos hoje, elas foram encontradas em cavernas, em montanhas, em locais escondidos. Porque ele vai ordenar a destruição de todas as cópias das Escrituras. Porque ele queria realmente extinguir o cristianismo. Um dos mártires dessa época é aquele que é conhecido como Papa Sisto II. Mas na verdade ele era um bispo na cidade de Roma. E ele era um dos que estavam pregando contra o imperador. E ele era ousado, né? Porque uma coisa é você pregar o cristianismo afastado do imperador, lá no extremo do império. Outra coisa é você estar do lado dele e falar, ele está errado. Nós temos que continuar nos reunindo. Irmãos, o cristianismo em Roma nessa época, eles não adoravam a Deus lá na Basílica de São Pedro, tá bom? Onde o Papa fica hoje. Eles adoravam nas casas, escondidos, tá bom? Esse cara aqui, ele estava dentro da cidade, onde o imperador mandou matar todo mundo e dizendo, nós precisamos continuar pregando o cristianismo. Esse cara era ousado. Tanto é que vão matar ele durante um culto enquanto ele ministrava a ceia. Vão arrancar a cabeça dele enquanto ele estava ministrando a ceia. E ele estava ali, ele não para de ministrar a ceia. Os soldados entram e eles falam, isso aqui é mais importante. Não vou parar isso aqui por causa deles.
E eles vão lá e matam ele. É por isso que a história dele também fica bem famosa e bem conhecida perante a história da igreja, tá bom? Um outro homem que vai morrer nesse período, que vai ser importante, nós ainda vamos falar dele, é Cipriano, bispo de Cartago, e outro é Orígenes, de Alexandria. São homens que vão morrer debaixo dessa perseguição. Vamos então para o último século, que nós vamos estudar aqui, quarto século, do ano 301 até o ano 400. Esse vai ser o século, irmãos, onde de fato as coisas vão dar uma guinada, vão mudar para o cristianismo, tá bom? Mas até então, no início do século, os cristãos continuavam sendo perseguidos. Um deles que perseguiu os cristãos foi o imperador Diocleciano. Ele vai começar a maior e mais sangrenta dos levantes contra os cristãos. Esse vai ser um dos caras que mais vai matar cristão na história. Ele vai tentar de fato acabar com a praga, eles chamavam de praga, tá bom? Eles vão tentar acabar com a praga, ele vai sair matando o cristão em todo o império. Ele vai trazer então a política do extermínio. Vamos pensar aqui progressivamente. No começo os cristãos eram acusados, eles eram perseguidos, podiam ou não morrer. Depois, com o tempo, eles já começam a morrer porque não se curvavam ao imperador. Por fim, eles são proibidos de se tornar cristão. Quem se tornar cristão morre. Mas ele não diz quem já é cristão morre. Quem já é cristão só morre se for acusado de ser cristão, que era um crime. Agora não, agora chega, ele baixa um decreto dizendo, matem todos os cristãos do império. Não quero saber se alguém vai dedurar ou não. Saiam caçando cristãos. Essa é a ideia. Ele começa uma caça às bruxas. Na verdade, uma caça aos crentes. Ele diz, saiam, persigam e matem qualquer praga que você encontrar pelo caminho. E a praga eram os cristãos, ok? Irmãos, esse homem ele vai matar muita gente mesmo, bom? Coisa de 3, 4 mil pessoas por dia vão morrer debaixo aí das perseguições dele. Para você ter ideia, um dos cristãos aí do grupo famoso que morre é Maurício e a legião tebana. Maurício, ele era um general do Império Romano e ele comandava uma legião de soldados. Qual era o tamanho da legião de soldados? A legião de soldados era composta de 6.666 soldados. Esse era o tamanho da legião. E Maurício, ele era o comandante de uma legião de soldados. O fato é que esses soldados, um deles se converte e começa a pregar para os demais. Irmãos, os 6.666 se convertem. Essa é a história deles. Toda aquela legião de soldados se converte em massa. E aí então, eles vão ser chamados para depor. Só que no caminho ele já avisa, pode trazer a espada, que a gente não vai negar. Alguém aqui vai negar? E os 6.666 homens dizem, não, a gente morre. Então eles vêm, o império manda, eles marcam um local, eles esperam naquele local, o império vem com seus soldados e matam todos os 6.666 homens, inclusive Maurício. E um dia, porque eles sabiam que não tinha outro jeito. Eles sabiam que era proibido se converter. Eles sabiam que eles iriam morrer se eles se convertessem. Mas eles se convertem mesmo assim, ok? E todos eles morrem em um dia. Então, esse aí foi o camarada aí chamado Diocleciano. E o último deles que vai perseguir os cristãos, naquela época então, é o imperador Galério. Ele vai continuar com essa ideia, matem, vamos exterminar. Se tem uma igreja bombando, vamos acabar com ela. Se tem um bispo falando muito, vai lá e mata ele, persegue ele, destrói essa igreja. E ele também vai matar muitos cristãos. Até quando isso dura, irmãos? Até quando os cristãos morrem? Até quando eles são martirizados? Até o ano 313. Por que o ano 313? Porque no ano 313, um imperador do Império Romano, Constantino, que nós vamos falar dele depois, numa outra aula, Constantino, que diz ter se convertido, ele baixa um decreto, dizendo que agora quem fosse cristão estava liberado para cultuar o seu Deus. A partir desse momento, então, o cristianismo para de ser perseguido. Mas nós estamos falando, irmãos, de quase 250 anos de morte absoluta para os cristãos, de perseguição e destruição da fé. Quase 250 anos onde ser crente era proibido em todo o império. Ok? Nós vamos falar muito sobre Constantino e muito o que vai acontecer depois desse édito que ele baixa. Mas no édito ele diz isso. A partir de agora o cristianismo ele está legalizado.
Depois ele vai tornar o cristianismo oficial, é diferente. Depois outro imperador vai tornar o cristianismo oficial. O que é ser oficial? A partir de agora ele é uma religião do império. O que Constantino faz? Não. O cristianismo é mais uma das religiões aceitas no império. Apesar deles não terem estátua, apesar de a gente não ver o Deus deles, podemos aceitar, deixa eles cultuarem o Deus deles. Chega de perseguir cristãos. Essa é uma das práticas de Constantino. Agora, irmãos, eu estou falando aqui que a igreja ela vai ser perseguida durante quase 3 séculos e meio aí. Quase 2 séculos e meio, praticamente contando em tempo, né? A igreja vai ser perseguida nos 3 primeiros séculos da era cristã, ela vai ser perseguida. O que a igreja faz? Como que ela reage? Ela só foge? Irmãos, na prática, os cristãos eles não reagiram, eles não contra-atacaram, eles não atacaram o império. Eles se convertiam e estavam dispostos a morrer. Mas o que faz com que essa praga nunca seja extinguida? Lembra? É assim que os imperadores chamavam. O cristianismo é praga. Por que essa praga não é exterminada? Um dos motivos que vai fazer com que o cristianismo não seja extinguido é justamente o martírio dos cristãos. A principal arma, vamos chamar assim, da igreja contra a perseguição de Estado, irmãos, era o martírio dos cristãos. Cristãos morreram no Coliseu de Roma aos milhares, cristãos morreram em todo o império, às dezenas de milhares, mas o cristianismo não se apagou. Pelo contrário, no ano 300 já havia mais de 3 milhões de pessoas convertidas à praga, à heresia, à seita dos ateus. Por quê? Por que isso? Irmãos, o Estado, ele acreditava o seguinte: se a gente perseguir e matar cristão, ninguém vai querer se converter. Essa era a mentalidade dos imperadores. O fato é que na prática isso não deu certo. Quanto mais eles perseguiam, mais pessoas se convertiam. Daí vem aquela ideia de que a pregação do evangelho é loucura, né? Eu estou vendo a pessoa morrer, e agora meu coração se enche, eu falo, eu quero isso para mim. Isso é loucura! Isso é loucura! Na prática, irmãos, era para o negócio ter extinguido. Era para ter sido exterminado mesmo. Mas não conseguem. E eu acho que Trajano, ele vai ser, Tertuliano, ele vai ser um bispo, né? Ele vai ser muito feliz numa colocação dele. Ele vai dizer o seguinte, ele vai olhar para trás, ele é um bispo no século 3 ali, no século 4, ele vai olhar para trás e vai falar, por que a igreja não foi exterminada? E ele vai dizer o seguinte, ele vai falar que o sangue dos mártires é a semente da igreja. O que fazia com que o cristianismo brotasse ali? O que fazia com que o cristianismo continuasse crescendo? Era o sangue do povo. Quanto mais sangue foi derramado, mais pessoas se convertiam para a loucura da cruz. Irmãos, pode parecer um absurdo isso. E para a gente, de fato, é. Mas aquilo motivava as pessoas. Eu estou vendo o meu amigo morrer por causa dessa causa. Cara, a fé dele me motiva, eu quero ser igual. Os cristãos, eles não morriam reclamando, ah, que droga, eu me arrependo. Eles morriam com convicção. Eles morriam alegres, eles falavam, eu quero morrer, me mata. Lembra lá de Inácio de Antioquia? Não sejam inoportunos comigo. Eu quero morrer, eu não vejo a hora de me encontrar com Deus. Irmãos, é assim que eles morriam. Isso motivava as pessoas em todo o império. Isso causava curiosidade. Por quê? Porque em um dia, eu não sou cristão, eu sou uma pessoa normal. Em um dia, eu vi 1000 cristãos morrerem. Cara, eles morreram sem reclamar. Por que esses caras morreram? O que isso acontecia? O que isso causava na cabeça das pessoas? Aquilo que a Bíblia chama de brasa viva, né? Acendia uma chama na cabeça e a pessoa ficava curiosa. Por que esse povo morre sem reclamar? Cara, eu preciso encontrar um cristão. Eu preciso entender o que é isso aí. E as pessoas iam atrás. Sabe aquele negócio de curiosidade? Que também não existe hoje. Por que esse povo aceita morrer, cara? Eu preciso saber. Eu sei que o fulano... Eu não disse nada porque ele é meu amigo, mas eu sei que ele vai naquela seita. Eu vou falar com ele. Cara, por que eles morreram? Por que vocês morrem felizes? Me explica. E aí quando as pessoas explicavam o que acontecia? Conversão. Conversão. Irmãos, abram suas Bíblias comigo, por gentileza, em 1 Pedro, capítulo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 5.
Versículo 8. Estejam alertas e vigiem. 1 Pedro 5, 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, ele anda ao redor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os colocará sobre firmes alicerces. A ele seja, pois, o poder para todos sempre. Amém. Pedro, o que ele está fazendo aqui, irmãos? Pedro está motivando as pessoas a permanecerem firmes em meio à perseguição. Porque quando ele está escrevendo isso aqui, ele está passando por ele está prestes a começar a sofrer a perseguição sob Nero. E cristãos em todo o império estão começando a ser perseguidos. E ele vai dizer o que aqui? Irmãos, fujam, pois, para as montanhas. É isso que ele está falando? Versículo 9, resistam-lhe. Interessante que ele vai dizer, ó, a perseguição que vocês estão sofrendo pelo império, a motivação dela vem do diabo. Ele quem está levantando o império contra vocês. Resistam-lhe, pois. Versículo 9. Permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Pedro está motivando o povo aqui a não desanimar por causa da perseguição. E um dos argumentos dele é isso, ó, vocês não estão sozinhos não. Quem é crente sofre, é isso que ele está dizendo, em todo o mundo. Quem é cristão sofre. Quem é cristão está sendo perseguido pelo império, não é só você com a sua igreja. Ele vai falar outra coisa aqui, versículo 10, o Deus de toda graça, que lhes chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará forças, e os colocará sobre firmes alicerces. Ele está falando aqui, irmãos, ó, vocês não estão sozinhos, e depois ele fala, irmãos, ó, Deus não abandonou vocês. Vocês não estão apenas sofrendo, mas Deus está vendo. E se é para passar pelo sofrimento, aguenta firme, porque a vitória depois é muito maior, é muito melhor. Irmãos, eu queria mostrar um vídeo para vocês, rapidinho. Eliel, você liga o som, por favor. Se puder apagar as luzes também. Porque, irmãos, nós temos aquela ideia e aquela mentalidade de que os cristãos foram perseguidos só no passado. E nada poderia estar mais errado que isso. Os cristãos continuam sendo perseguidos hoje. E eu queria mostrar um vídeo para vocês da missão Portas Abertas. Tem como passar, Roberto? Diariamente, a família da fé enfrenta a opressão do governo, da comunidade e até mesmo de suas próprias famílias por decisão de seguir a Jesus. A classificação da perseguição religiosa lista os 50 países onde seguir a Cristo pode custar a vida. Pesquisas de campo relatam as dificuldades de ser cristãos em diferentes lugares do mundo. Mais violência e menos liberdade levaram 2 novos países para a lista neste ano. Em 49º lugar, o Níger é um dos países mais carentes da África, onde o extremismo islâmico é a principal fonte de perseguição. Próximo à Nigéria, os cristãos sofrem com a influência do grupo Boko Haram, assim como de grupos ligados à Al-Qaeda nos países vizinhos Mali e Líbia. Igrejas foram atacadas e destruídas. Cristãos foram ameaçados de sequestro e morte. 48º lugar. O Bahrein tem o Islã como religião oficial e aos poucos a lei islâmica é introduzida, proibindo cristãos de testemunhar Jesus no país. Eles representam 10% da população e são proibidos de evangelizar muçulmanos. Por sua localização, o país também sofre com o avanço do extremismo islâmico na região. A perseguição se intensificou nos 5 primeiros países da lista. 5º lugar. A Síria está em guerra civil há 5 anos. Milhares de pessoas já deixaram o país fugindo da guerra e da ação do grupo extremista Estado Islâmico. Dezenas de cristãos foram mortos e igrejas destruídas. Vítimas dos conflitos, os cristãos lidam com os traumas causados pela perseguição. 4º lugar. No Afeganistão, os cristãos precisam manter sua fé completamente secreta. Quem se converte do islamismo é considerado traidor e pode ser excluído da comunidade e correr o risco de morrer. A pressão para negar a fé cristã vem da família e dos vizinhos. A igreja se reúne em secreto e possuir bíblias e materiais cristãos é correr um alto risco. 3º lugar. A igreja na Eritreia enfrenta a pior perseguição de sua história.
está entre os países mais restritos em termos de liberdade de religião, de imprensa e garantia dos direitos humanos. Milhares de cristãos estão presos por causa de sua fé, mantidos em condições desumanas, em containers de metal ou em celas subterrâneas. Segundo lugar, a perseguição se tornou mais intensa no Iraque por causa do avanço do grupo Estado Islâmico. Atualmente, estima-se que há apenas 250 mil cristãos no Iraque. Cerca de 70% dos cristãos deixaram o Iraque e metade dos cristãos restantes tiveram de fugir de suas casas por causa dos ataques, sequestros e ameaças. Primeira posição. Coreia do Norte. Ocupa o primeiro lugar na classificação há 14 anos. Estima-se que 50 a 70 mil cristãos estão presos em campos de trabalhos forçados. Prisão, desaparecimento, tortura e até mesmo execução pública são as consequências para quem desobedece ao governo. Cristãos são forçados a viver sua fé em segredo e não ousam compartilhá-la nem mesmo com seus familiares. Convidamos você a saber mais e orar pelos milhares de cristãos ao redor do mundo para os quais a perseguição é uma realidade. Irmãos, Romanos capítulo 12, versículo 12, diz assim, Paulo agora falando: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Aí ele está dizendo o que aqui? Ele está falando, lembrem-se que não acaba aqui. Alegrem-se na esperança da vida eterna, sejam pacientes na tribulação. E Paulo está escrevendo num contexto onde as perseguições já tinham começado também. E ele vai falar o quê? Por fim, perseverem na oração. Irmãos, a gente não pode cair naquele erro de que porque nós cultuamos num lugar gostoso, num país que é livre, achar que os cristãos não são perseguidos hoje. Os cristãos em muitos locais voltaram a ser perseguidos ao longo da história. O nosso foco aqui, aos domingos, enquanto a gente estiver estudando, é ver só os 4 primeiros séculos do cristianismo. Mas o cristianismo continua existindo até agora, no século 21. E ao longo da história, o cristianismo foi e continua e tem sido perseguido até os dias de hoje em outros locais. Aqui não, graças a Deus, mas em outros locais sim. E eu acho que a gente precisa lembrar disso que Paulo falou. Eu preciso ser paciente na tribulação. Mas uma vez que eu não estou passando esse tipo de tribulação que eles passam, de ser preso, de ter minha casa confiscada, de ter que fugir, de ver meu marido morrer, de ter que cuidar sozinho dos meus filhos, uma vez que eu não passo por esse tipo de tribulação, o mínimo que eu posso fazer, irmãos, é orar mais para os irmãos. Porque são nossos irmãos. Foram comprados com o mesmo sangue. Pertencem à mesma família da fé. E o problema é que muitas vezes a gente olha para isso como se fosse uma coisa distante. Uma coisa que não tem nada a ver comigo. Eles são crentes lá, nem sei se são crentes. Quem somos nós para pensar isso? Eu acho que eles são muito mais crentes que nós. Porque eles dizem, sim, eu sou, num contexto onde eles sabem que vão morrer por falar isso. Aqui é fácil falar sim, eu sou. Aqui tem até ar-condicionado. É gostoso falar sim, eu sou crente aqui. Irmãos, existem pessoas que hoje são presas, são torturadas e são assassinadas por dizerem sim, eu sou um cristão. Eu queria acabar esse tempo então agora, orando com vocês. Orando por esses irmãos hoje. Por irmãos nossos que são cristãos em locais onde é proibido ser cristão. Nós vimos 5 países aqui, onde é proibido ser cristão e onde você morre por se converter ao cristianismo em última instância. Você pode ser preso, você pode ser morto por se converter ao cristianismo. A gente precisa orar por eles. A gente precisa parar de olhar para o nosso umbigo. E lembrar que, como nós vimos no domingo passado, a história é sobre Deus. E ela é para ser vivida para a glória de Deus, não para a minha glória. E Deus está sendo glorificado na tortura de alguns irmãos, no testemunho desses que estão aceitando sofrer por causa do Evangelho. Será que se fosse eu e você, a gente aceitaria? Será que se fôssemos nós, com a arma na cabeça, a gente diria sim, eu sou? Ou nós diríamos, não, deixa para lá, não são mais não. Irmãos, a gente precisa orar por estes que são perseguidos. Vamos fazer isso? Vamos orar, clamar pela misericórdia de Deus, pela intervenção do Senhor, para que esses países mudem o regime político, para que eles se tornem abertos, para que mude o regime religioso, para que Deus, de fato, derrube o islamismo, para que os nossos irmãos consigam sobreviver e viver com alegria, a mesma alegria que a gente pode viver aqui. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez nós entramos em Tua santa e doce presença. Agora para intervir e orar, Senhor, pelos nossos irmãos.
comprados pelo mesmo sangue precioso de Jesus, aceitos na mesma santa família do Senhor. Irmãos nossos, Senhor, os quais um dia estaremos convivendo juntos com eles na glória. Deus, por favor, tem misericórdia, Pai, daqueles que estão sofrendo, Deus. Aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão presos por causa da sua fé, aqueles que estão perdendo as suas casas, os seus negócios, os seus bens, seus entes queridos, Senhor, por causa do amor ao Senhor. Deus, pedimos que o Senhor console estes, que o Senhor anime a fé destes irmãos, que eles, Senhor, para a Tua glória e pela Tua graça, Senhor, que eles possam permanecer firmes, Senhor, que eles possam estar sempre convictos da santa e doce esperança que temos de viver um dia com o Senhor, que eles possam, Deus, perseverar em meio a toda essa tribulação, Deus. Nós não fazemos ideia do que eles passam, Senhor. Nós nem sabemos o que é isso. A gente não consegue nem sentir piedade deles. Somos, inclusive, Senhor, frios, Senhor, em relação a eles. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós estamos errados, Deus. Ajude-nos, Senhor, a, de fato, orarmos mais por estes irmãos. Nós oramos tanto por nós, pelas nossas causas, e esquecemos de orar pelo Senhor e pela Tua causa. Por irmãos nossos, Senhor, muitas vezes algum problema nos acomete, nós já reclamamos tanto, já reclamamos do Senhor, reclamamos da igreja, reclamamos da fé, reclamamos da vida, e essas pessoas, elas dão a vida e não reclamam por nada. Deus, ajude-nos, Senhor, a ter pelo menos compaixão desses irmãos, Senhor, e orarmos mais por eles, Pai, por favor. Abençoe-os, Deus, abençoe as famílias, abençoe os refugiados cristãos, e aqueles que não são cristãos também, converte-os, Senhor. Muda, Deus, a sorte desses países fechados ao Evangelho. E, Senhor, continua ajudando, Deus, o nosso país a viver em liberdade. Mas que possamos usar essa liberdade que temos, Senhor, em prol da Tua glória. Que não possamos mudar a liberdade que temos em libertinagem para fazer aquilo que queremos. Senhor, ajuda-nos a não viver como queremos viver, como o nosso coração diz. Ajude-nos a viver como a Tua palavra diz, Senhor. Em fidelidade ao Senhor e no temor do Senhor. Por favor, Deus, abençoa a Tua igreja, Senhor, que possamos ser mais realmente compassivos, que eu, Pai, possa ser mais compassivo, que a minha compaixão seja maior, Deus, para esses irmãos, que o meu amor seja maior por eles, e que a minha oração, Deus, seja um clamor sincero em prol deles também, Deus. Ajude-me a lembrar disso, ajude os meus irmãos a lembrar disso, Senhor. Ajude-nos a ser um povo que ora, e ora por aqueles que precisam de oração também, em outros continentes, Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, porque sabemos que, mesmo em meio à perseguição, o Teu projeto ele não cai por terra. Mesmo em meio às dificuldades, a Tua igreja, Senhor, não vacila, porque as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela, Senhor. Mesmo que custe o nosso sangue, Deus, porque o Senhor derramou um sangue muito mais precioso que o nosso, o sangue de Jesus Cristo. E por ele nós te agradecemos nesta manhã, Senhor. Amém e amém.